Então, olá, professores. Eu planejei essa palestra pensando aí no retorno das aulas, né, no dia 1º agora de agosto, trazendo uma atividade para vocês, caçadas inteligências múltiplas. Então, o que eu sugiro que você faça na sua sala de aula? Pode ser qualquer nível, tá? Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Você vai pedir para os alunos escreverem, ou você pode já fazer isso para eles, entregar numa folha, essas seis perguntas. E eles vão rodar pela sala, vai dar uma certa bagunça, porque a proposta é essa mesmo, eles vão sair do lugar, eles vão perguntar, eles têm que descobrir entre os colegas quem é capaz de solfejar uma nota musical, quem é capaz de explicar por que o céu é azul, declamar um poema, contar um sonho que teve, desenhar um cavalo, dançar, identificar tipo de fauna e flora da região, e, no final, se ele sentiu bem fazendo esse exercício. Bom, pela minha experiência, eles gostam muito, e muitas vezes eles querem, por exemplo, declamar um poema, mas tem que declamar um poema agora? Não, não é preciso declamar. Não é preciso desenhar um cavalo, nem é preciso dançar. A gente vai ver aqui as habilidades que eles vão encontrar entre os colegas de classe. Tá? É muito legal essa atividade aqui. Então, eu não falo nada sobre inteligência ainda, peço para eles fazerem essa atividade e depois disso é que eu vou conversar sobre a teoria das inteligências múltiplas, ok? É muito legal essa atividade. Vocês façam, depois vocês compartilhem comigo. Antes de chegar no Gardner, o autor da teoria das inteligências múltiplas, eu queria repensar alguns educadores, né, repensar essa postura, essas pesquisas de educadores e pensadores que nós tivemos ao longo da humanidade. Né? Nós temos Rousseau, que viveu entre 1712 e 1778, um filósofo suíço, e ele acreditava que a educação deveria ser baseada no desenvolvimento natural da criança, antevendo o surgimento da psicologia infantil. Depois nós temos Pestalozzi, ele viveu entre 1746 até 1827. É um educador suíço, ele define a educação como desenvolvimento harmonioso e progressivo de todas as faculdades do ser. Depois nós temos o Froebel, que ele é Prússia, e ele viveu entre 1782 e 1852. Ele foi o criador dos jardins da infância. Depois vem o Rudolf Steiner, ele viveu entre 1861 e 1925, australiano, e criador da pedagogia Waldorf e da antroposofia. Ele destaca a importância de se trabalhar a vida sentimental da criança. Depois vem o Claparède, viveu entre 1773 e 1940, também suíço, psicólogo e pedagogo. Ele achava que a escola é um meio alegre, onde a criança passa a amar o trabalho. Depois vem Celestine Freinet, que viveu entre 1896 e 1966, professor francês, promove uma escola ativa e cheia de vida, introduzindo a aula passeio e o jornal escolar. Piaget, 1896 a 1980, suíço, psicólogo e filósofo, e ele diz que todo conhecimento é construído através de um processo contínuo de adaptação, transformando nossas estruturas anteriores em estruturas mais aperfeiçoadas.
Vygotsky, 1896 a 1934, um pensador russo. Ele demonstra a importância da integração social e do trabalho cooperativo entre as crianças. E vem o Gardner, da Pensilvânia, nasceu em 1943, ele é um psicólogo cognitivo e educacional e é conhecido pela teoria das inteligências múltiplas. Bom, por que eu gosto, professores, de trabalhar com a teoria das inteligências múltiplas? Primeiro, que eu acho que é uma inovação pedagógica, né? Porque se a gente pensar todo o nosso procedimento e as nossas atuações em sala de aula, elas são muito voltadas para a teoria da inteligência lógico-matemática, né? É o racional, é o cartesiano. Tanto é que, no tempo todo que eu atuei em sala de aula, e também nos treinamentos com professores, tiveram alguns professores já que gostavam da teoria das inteligências múltiplas, se identificavam com ela, mas na hora que eles vão fazer a avaliação de uma atividade, ou avaliar o aluno de uma outra forma mais subjetiva, eles tinham dificuldades e voltavam para a avaliação lógico-matemática, né? Avaliar de 0 a 10. Então, por ter a raiz nisso, né? No cartesiano, no lógico, no racional, e às vezes o professor não valoriza a inteligência. Só um minuto. A inteligência corporal sinestésica, por exemplo. São os alunos dançarinos, né? São os alunos que gostam de movimentar o corpo. Então, a nossa reflexão de hoje é sobre isso. Entender a teoria das inteligências múltiplas e como aplicá-las no dia a dia. Então, aqui nós temos, isso é neurociência, nós temos aqui uma imagem do nosso cérebro, né? Ele é dividido em partes, e cada parte é responsável por algumas funções do corpo humano. Isso aqui é neurociência. Depois nós temos as visões metafóricas do cérebro, né? Tem um pesquisador, o Ned Herman, que ele trabalha com o conteúdo chamado dominância cerebral, em que ele subdivide o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito em 2 quadrantes. 2 quadrantes para o hemisfério esquerdo e 2 quadrantes no hemisfério direito. Então, nessa visão metafórica, nessa dualidade cerebral, nós sabemos que tendemos a desenvolver mais o hemisfério esquerdo ou o hemisfério direito do nosso cérebro. Então, o que eu vejo, o que eu sinto e percebo na teoria das inteligências múltiplas é, muitas vezes, a falta do autoconhecimento do professor. Ele não se conhece, né? Se você analisar, por exemplo, um professor de matemática, geralmente ele tem o hemisfério esquerdo mais desenvolvido que o hemisfério direito. Um professor de arte é o contrário, ele tem mais desenvolvimento no hemisfério direito. E como vem, ou como acontece essa situação do desenvolvimento dos hemisférios cerebrais? É uma situação que, pela pesquisa, ou pelas pesquisas realizadas, demonstram que 30% é hereditário, né? Então, se herdou isso de seu pai, ou da sua mãe, ou de um ancestral, mas 70% é educacional. Então, nós podemos, se a gente tem o hemisfério esquerdo mais desenvolvido, somos pessoas mais lógicas, racionais, formais, gostamos de sequência dos fatos, ou se nós temos o hemisfério direito mais desenvolvido, somos mais conceituais, informais, intuitivos, perceptivos, percebemos possibilidades e especulações, nós temos 70% de chance
de desenvolver aquele hemisfério que a gente gostaria de ter uma habilidade, né? Se eu quero fazer isso, eu posso fazer. Por quê? 30% é hereditário e 70% é educacional. Então, nós podemos desenvolver mais habilidades ou habilidades diferentes daquelas que são predominantes no nosso hemisfério. Isso eu acho muito bom. Veja bem, se você pergunta para o seu aluno, no primeiro dia de aula, no primeiro contato que você tem com ele, desculpe, faça essa experiência. Quem gosta de escrever, quem gosta de matemática, quem gosta de desenhar, quem gosta de cantar, geralmente a pessoa diz: eu não sei cantar, eu não sei desenhar, eu não sei escrever, eu não gosto de matemática, e pronto. E aí ela define a vida dela dizendo que ela não vai buscar essas habilidades. Então, por isso é que eu volto a dizer que muitas vezes o professor não consegue aplicar a teoria das inteligências múltiplas na sua sala de aula porque ele não tem informações sobre o assunto, ele não conhece o assunto. E quando nós não conhecemos determinados assuntos ou temas, naturalmente nós não vamos trabalhar com eles, não é assim? Então, são 8 as inteligências múltiplas catalogadas pelo Gardner, né? Nós temos a musical, corporal sinestésica, lógico-matemática, linguística, espacial, interpessoal, intrapessoal, naturalista e a existencialista. Bom, como é que surge essa teoria das inteligências múltiplas? Gardner e toda a sua equipe foram contratados pelo governo francês nos anos de 1980, para fazerem uma avaliação na questão da evasão escolar na França. Então, eles observaram que havia algumas habilidades, né? Eles catalogam primeiro 7 tipos de inteligências, que alguns alunos desenvolviam com mais competência do que os outros. Então, ele vai nomear essas inteligências múltiplas, e o interessante é que ele deixa em aberto, né? Através de padrões, através de comportamentos, pode-se ter outras inteligências ou catalogar outras inteligências. É o caso, por exemplo, da inteligência pictória. Ela foi catalogada depois que ele fez o relato da sua pesquisa nos 7 tipos de inteligência. As pessoas, a inteligência pictória é para aquelas pessoas que gostam de pintar, né, que pintam em tela, sobre tela a óleo, qualquer tipo de arte que vai envolver pintura. Então, foi catalogado a inteligência pictória. Bom, vamos começar a definir a inteligência espacial. É a capacidade de perceber com precisão o mundo visoespacial e realizar transformações sobre essas percepções. Geralmente, quais são os profissionais dessa área da inteligência espacial? Decorador de interiores, arquitetos, artistas e inventores. Envolve a sensibilidade à cor, à linha, forma, espaço e as relações existentes entre esses elementos. É a capacidade de visualizar, de representar graficamente ideias visuais ou espaciais e de orientar-se apropriadamente em uma matriz espacial. Então, veja bem, se eu tenho facilidade em movimentar numa cidade, sabendo onde é o norte, sul, leste, oeste, o bairro tal fica onde, como que eu chego até lá, eu tenho essa inteligência espacial desenvolvida. Não necessariamente só essas características aqui. Ou inteligência linguística, é a capacidade de usar as palavras de forma efetiva, quer oralmente, quer na escrita.
são profissões, né, de poetas, dramaturgos, jornalistas e editores. São os principais usos, né, na retórica, a forma que se tem de persuasão, de convencer os outros, né, na oratória. A inteligência corporal sinestésica, é a perícia no uso do corpo para expressar ideias e sentimentos. Habilidades físicas específicas, tais como coordenação, equilíbrio, destreza, força, flexibilidade e velocidade. As principais profissões das pessoas que têm habilidade sinestésica: ator, mímico, atleta ou dançarino, artesão, escultor, mecânico ou cirurgião. Agora vamos para a inteligência lógico-matemática. Essa aqui é a mais valorizada, não é isso? É a capacidade de usar os números de forma efetiva, raciocinar bem, com clareza, sensibilidade a padrões e relacionamentos lógicos, profissões do matemático, do contador, do cientista, do programador de computador. A inteligência musical é a capacidade de perceber, discriminar, transformar e expressar formas musicais. Essa inteligência inclui sensibilidade ao ritmo, tom ou melodia e timbre de uma peça musical. São os músicos, críticos de música e compositor. A interpessoal. Essa inteligência aqui, quem a tem a capacidade de perceber e fazer distinções no humor, intenções, motivações e sentimentos de outras pessoas. Pode incluir sensibilidade, expressões faciais, voz e gestos. Quem tem a inteligência interpessoal desenvolvida tem a capacidade de influenciar um grupo de pessoas para que sigam a sua linha de ação. São os líderes, são os representantes de turma, são os políticos, também têm essa inteligência desenvolvida. A inteligência intrapessoal são pessoas que gostam, estudam, né, o desenvolvimento pessoal, gostam do autoconhecimento, têm uma imagem precisa de si, né, das suas próprias forças, limitações, sabem do seu valor, do que devem melhorar, o que querem da vida. Tem consciência dos estados de humor, intenções, motivações, temperamento e desejos. Tem a capacidade de autodisciplina, de autoentendimento e autoestima. Bom, o que a gente pode entender, né, das inteligências múltiplas e o desenvolvimento do currículo, né? Então, o John Goldlad diz o seguinte: nós não vemos em nossas descrições das atividades de sala de aula muitas oportunidades para os alunos se envolverem no conhecimento, podendo empregar sua gama completa de capacidades intelectuais. E nos perguntamos sobre o significado do que é assimilado por alunos que ficam sentados, escutando ou realizando exercícios relativamente repetitivos, ano após ano. Então, eu gosto de pensar sobre isso, desde aquele exercício que eu te sugeri caçar das inteligências múltiplas, você vai perceber que, ao fazer esse exercício, você vai incomodar seus colegas vizinhos lá no seu colégio, na sua escola, porque os alunos vão ficar agitados. Né? É o tipo de um exercício que não tem como eles ficarem inertes, assentados e perguntando para as pessoas. Eles se movimentam, eles dançam, eles cantam. E nós professores, fomos muito treinados a ter disciplina. O que é ter disciplina em sala de aula? É fazer com que os alunos fiquem assentados, um atrás do outro, né, como diz Augusto Cury, olhando para a nuca do colega da frente, e eles não podem fazer manifestação alguma,
porque vão tirar o ritmo da aula e vão perturbar a escola. Então, o professor de inteligências múltiplas, geralmente, ele gosta de trabalhar com pedagogia de projetos, né? Ele vai fazer diferença. Ele deve ter uma mudança contínua no método de apresentação do conteúdo, de linguístico para espacial e para musical. Ele vai ter mais flexibilidade, né? Numa exibição de filme, por exemplo, ele pode fazer várias atividades através de um filme ou de um vídeo, explorando as outras inteligências múltiplas. Ele pode proporcionar aos alunos experiências práticas, faz os alunos se levantarem e se movimentarem em sala de aula, sem muita preocupação com a indisciplina. É o momento em que eles podem interagir, que eles podem falar mais alto. Esses momentos, eles são também importantes para a sala de aula. Então, sugestões para estimular as 8 inteligências. O professor pode fazer isso, falar com ênfase rítmica, musical, né? Desenhar no quadro para ilustrar pontos especiais, espaciais, fazer gestos dramáticos enquanto fala, é a corporal sinestésica, fazer pausa para dar aos alunos tempo para refletir, ele está usando a intrapessoal, fazer perguntas que convidem a interação animada interpessoal, incluir referência à natureza em suas aulas, é a inteligência naturalista. Estratégias de ensino para inteligência linguística. Então, esse quadro anterior aqui são situações que o professor... Eu gosto muito de um livro chamado do Gardner, Inteligências Múltiplas na Sala de Aula. Ele dá várias sugestões de estratégias para o professor. Então, o professor pode treinar a fazer algumas dessas estratégias usando estas diversas inteligências aqui. O que eu tenho observado? Quando o professor tem uma mente linear e ele tem poucas inteligências desenvolvidas, o que é mente linear? Aquela pessoa que faz uma atividade por vez, né? Faz uma coisa, depois ele faz outra. Ele tem essa mente linear e poucas inteligências desenvolvidas, ele tem dificuldade em lidar com os alunos que têm uma mente mosaica e com várias inteligências desenvolvidas. O que é mente mosaica? Mente mosaica é quando a pessoa consegue fazer ou pensar em várias situações ao mesmo tempo. Então, veja bem, o professor linear tem dificuldade de lidar com o aluno de mente mosaica. Porque esse aluno de mente mosaica, ele canta, ele tamborila na carteira, ele dança, ele terminou a atividade, ele vai dar uma circulada, ele quer saber ali se o colega terminou a atividade, a inteligência interpessoal, ele se relaciona com todo mundo. Então, há uma dificuldade, e muitas vezes, de forma equivocada, né, sem intenção maléfica, mas esse aluno mosaico, esse aluno que faz muitas coisas ao mesmo tempo, ele tem já desenvolvido o seu hemisfério esquerdo e direito do cérebro. Por isso que ele já usa as inteligências múltiplas. E o professor que não desenvolveu, muitas vezes, rotula e faz um pseudodiagnóstico dizendo para o aluno e para os pais dele, às vezes para a coordenação da escola, que aquele aluno é hiperativo, que ele tem déficit de atenção. E às vezes não é isso, né? É só mesmo uma questão das inteligências que o professor ainda não passou por elas, não conheceu essa teoria do Gardner. E quando a gente não conhece uma teoria, quando nós não buscamos informações sobre isso, fica muito difícil
para que possamos executar. Então, muitas vezes, a dificuldade de se utilizar as inteligências múltiplas em sala de aula são questões de falta de conhecimento dessa teoria e de outras teorias. Então, aqui as estratégias de ensino para inteligência linguística, né? A narração de histórias, explosão de ideias, gravação, a redação de um diário e publicações. Estratégias de ensino para inteligência lógico-matemática, cálculos e quantificações, classificações e categorizações, questionário socrático, pensamento científico. Para inteligência espacial, visualizações, pistas por meio da cor, metáforas por meio de imagens, esboço de ideias e símbolos gráficos. Estratégias de ensino para inteligência corporal sinestésica, propostas corporais, o teatro na turma, conceitos sinestésicos e mapas corporais. Estratégias de ensino para inteligência musical, ritmos, canções, raps e cânticos. Discografias, música para ativar a memória, música para criar um determinado clima. Estratégia de ensino para inteligência interpessoal, compartilhar com os colegas, esculturas com pessoas, grupos cooperativos e jogos. Estratégias de ensino para inteligência intrapessoal, períodos de reflexão de 1 minuto, conexões pessoais, momentos sintonizados com o sentimento, sessões de estabelecimento de metas. Estratégia de ensino para inteligência naturalista, caminhadas pela natureza, janelas para aprendizagem, plantas como acessório e ecoestudo. Projetos de avaliação das inteligências múltiplas. Escolha a palavra que melhor descreve o nosso encontro de hoje. Qual a nota que você daria para o nosso encontro? Desenhe um rápido esboço mostrando alguma coisa que você gostaria de aplicar em sala. Usando mímica, avalie o nosso encontro de hoje. Cante uma música que represente esse encontro. Toda vez que eu trabalho com palestras e curso com os professores, né? Eu faço isso há mais de 20 anos, no final da palestra, eu uso alguns desses recursos para avaliação, né? Então, geralmente, tem aquelas avaliações já definidas para uma palestra, para um curso, né, dentro do questionário, se o palestrante ou se o facilitador tem boa dicção, se o conteúdo foi legal, como é que foi a questão da projeção, dos audiovisuais e tudo mais. Se ele interagiu com o público, então eu fazia diferente. A avaliação era assim, olha, hoje vocês vão avaliar o nosso encontro, né? E eu pensei aqui, se tivessem mais pessoas, a gente poderia fazer isso. É uma palavra que descreve o nosso encontro. Outra hora eu vou usar a inteligência interpessoal. Fala para mim um sentimento para definir o nosso encontro. Cante um pedaço de uma música para avaliar o nosso encontro. Faça uma mímica. Essa questão de mímica, os professores adoram fazer isso, para avaliar o nosso encontro de hoje. Então, nem sempre precisa se pedir uma nota de 0 a 10 para o encontro. Nós já podemos começar aí através da teoria das inteligências múltiplas. Abraçar o colega do lado, né? Também é uma outra que você vai trabalhar a inteligência interpessoal. Bom, gente, eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Vou voltar para vocês duas, né? A Patrícia e a Camila que estão aí, para que vocês possam fazer aí uma avaliação, né, da palestra. Eu pensei nessa modalidade, na verdade, eu estava pensando em 1h30, mas com uma interação, e eu vi que dessa forma aqui, pelo Meeting, que também está sendo uma experiência, né, diferente, nova, fica difícil a interação. Mas eu gostaria
que vocês participassem, falando se vocês já usam a teoria das inteligências múltiplas, se você acha que tem aplicabilidade ou não. É o Luiz Fernando, que está chegando agora. Boa noite, Luiz Fernando. Então, Luiz Fernando, você está chegando agora, eu estou deixando agora já aberto aqui para a exposição que eu fiz, mas essa palestra está gravada, ela vai para o YouTube depois, né? E estava conversando, nós somos aqui, estávamos em 3, né? Na Patrícia, Camila, para elas contarem a experiência da teoria das inteligências múltiplas, e se elas já usam, e depois dessa minha fala, que a teoria eu já passei, tá, Luiz Fernando? Que começou às 19 horas, tá? E o que vocês acham? Você quer falar, Camila? Quer falar, Patrícia? Quer falar, Luiz Fernando? Cleide, assim, eu achei super interessante a teoria, da forma que você fala, sua experiência, sua expertise toda. É difícil a gente fazer essa aplicação no dia a dia, mas a gente tenta, de alguma forma, observar as pessoas, tenta fazer com que elas se engajem, observando alguns aspectos, e agora, da forma que você falou, dá para a gente começar a sistematizar, né, essa forma de aplicabilidade no dia a dia. Isso não serve só para a escola, não, Cleide, serve para o trabalho, serve para a vida, serve para as relações interpessoais, né? É muito legal essa forma que você explanou, porque dá para poder observar até em casa, né? A família da gente, como é que cada um se posiciona, cada um comporta, e ter um pouquinho mais de paciência, às vezes, com o outro, E ser assim, né, resiliente. Patrícia? Eu costumo dizer para os pais, quando eu dou palestra para eles, é uma situação muito inconsciente, né? Porque tem uma tendência do filho ou puxar o pai ou a mãe dentro daquelas habilidades. E imagina um pai que é engenheiro e tem um filho que tem uma predisposição para a arte. Geralmente esse pai, né, não estou generalizando, mas ele tem dificuldade em aceitar o filho artista. Então ele diz assim, mas você vai mexer com arte? Né? A arte não dá dinheiro. E eu sempre instiguei os pais a pensar nisso com um filme, até um filme antigo chamado Billy Elliot, que é um relato verídico de um dançarino. O pai dele queria que ele fizesse boxe, e ali com 9, 10 anos, o pai, Camille, sou estudante de recursos humanos, acredito que esse tópico abordado pode me ajudar. Pode sim, Camila, é o que a Patrícia falou. Até para você se conhecer e conhecer o outro, né? Então, eu editava um pedaço desse filme para os pais, e aí o pai querendo que o menino lutasse boxe. E um dia tal, num ginásio, aquele saco de areia, o professor, né, instigando a ele ficar violento, bater, e ali tinha um grupo de meninas dançando balé. E ele larga o boxe e vai dançar o balé. E ele se tornou um bailarino de sucesso. Que isso daí é uma exceção, né? E quando eu perguntava para os pais o que vocês querem para os seus filhos, eu quero que meu filho seja feliz. Tá, então o que é ter um filho ou fazer com que o filho seja feliz? Aí eu falava para os pais, vamos ser sinceros, fala para mim, quais são as melhores profissões que vocês querem para os seus filhos? Aí eles falavam, medicina, direito, engenharia, né? E aí eu os instigava a pensar, e se seu filho quiser montar uma banda, se for músico, se ele quiser ser um pintor, pode ser, eles falavam lá na palestra, né? Em público eles falavam, mas na verdade isso não acontece. Uma mãe me procurou uma vez, depois de uma palestra, que ela não sabia o que fazer,
porque ela tinha um filho adolescente, ele gostava de música, ele tocava violão, mas ele não ia bem na aula de física. As notas não estavam boas, ele tinha dificuldade na lógico-matemática. E aí eles tiraram o violão do filho, e ele entrou em depressão. E depois que ela assistiu a minha palestra sobre a teoria das inteligências múltiplas, ela ficou muito incomodada com isso, né? Então, uma coisa, esse castigo que os pais fazem, geralmente eles fazem de forma inconsciente, ou receberam isso e estão passando, né, de uma geração anterior, estão passando para os filhos, mas sem pensar, né? Não é a melhor estratégia tirar aquilo que traz prazer para o filho, que é a música, porque ele não foi bem na matemática. E assim, eu tive vários alunos que, por exemplo, terminavam o ensino médio e faziam, se inscreviam no curso, na graduação, em administração de empresas, porque eles viam que era da área de humanas. Mas, às vezes, eles tinham dificuldades em matérias, né, como cálculo 1, cálculo 2, e ficavam ali na faculdade, na universidade, até mudar de curso. Às vezes, não, ficava ali. Eu atendi um jovem que ele estava para ser jubilado, porque ele tinha dificuldades básicas da matemática do sétimo ano, sétimo, oitavo ano. E ele não conseguia acompanhar o cálculo 1 na universidade. E a sugestão que eu dei para esse jovem é que fizesse aulas de matemática, né, no método que é para ser desenvolvimento, ou desenvolvimento de criança e de adolescente, mas para esse jovem. E aí ele foi, a trancos e barrancos, ele conseguiu perceber que o conteúdo que faltava para ele estava lá no ensino fundamental, e que não era aquilo que ele queria. Então, isso tem muito a ver com a teoria das inteligências múltiplas. E a dificuldade também dos professores, né, Cleis? Porque esse exemplo que você deu é um exemplo legal, porque a dificuldade dessa pessoa é uma dificuldade também que foi perpassada pelo ensino na época, porque o professor ensina até o limite do conhecimento dele. Então, se ele tem dificuldade também em se relacionar com a matemática, usando o seu exemplo, e ele insiste também em se manter como professor de matemática, ele vai transferir para os alunos dele as mesmas dificuldades que ele tem inconscientemente, evidente, né? Inconscientemente. Ô, Camila, você quer dar algum exemplo aí da faculdade que já aconteceu isso? As inteligências diferentes? Parece que você está com dificuldade de falar, né? Assim, dificuldade de falar, que eu falo, no sentido que você não pode usar a câmera, você está usando o chat, mas tudo bem, você quer comentar? Ô, Luiz Fernando, você quer falar alguma coisa, embora você não tenha assistido a teoria? Ou se apresentar para a gente, o que você faz na vida, Luiz Fernando? E aproveitando, gente, essa é a nossa primeira palestra, né? Que toda quinta-feira, às 19 horas, nós teremos uma palestra da semana que vem, na próxima quinta, dia 4, vai ser sobre capacitismo. E o certificado você vai adquirir no próprio portal do Simpla. Né? Como vocês entraram, vai ser percebido isso pela plataforma e vocês vão ter o certificado dessa palestra de hoje, ok? Eu agradeço muito a participação, Camila, Patrícia, Luiz Fernando. Eu não me apresentei, né? Eu vou apresentar aqui no final. Eu sou Cleise Souza, diretora do IEC, do Instituto de Educação e Cidadania. A Camila diz assim, tem um exemplo com matemática também, eu quase não passei no primeiro ano do ensino, imagina, foi um sufoco, né, Camila? E se seu professor soubesse da teoria das inteligências múltiplas, eu poderia ter te ajudado mais. Agora, o professor faz isso, não é por maldade. Você buscou outros métodos, né? Deve ter sido um sofrimento para você.
Veja bem, ele faz por falta de informação, né? Se vocês perceberam, quando Gardner lançou a teoria das inteligências múltiplas, e depois de 10 anos ele lançou As Cinco Mentes para o Futuro, que é uma obra também fantástica, e ela traz à tona, né, as mentes do futuro, né, a mente criativa, aquela pessoa, a pessoa que consegue. A gente pode até fazer uma palestra sobre isso, né? A mente ética, são 5 tipos de mente. Ele já tinha lançado a teoria das inteligências múltiplas há 10 anos. E as pessoas nem conheciam e nem aplicavam a teoria das inteligências múltiplas. Eu falo isso com propriedade, que eu viajei capacitando professores no Brasil todo, presencialmente, de 2001 a 2010 eu fiz isso. E quando a gente levava como tema trabalhar a teoria das inteligências múltiplas, eles até conheciam, às vezes, a teoria, mas não têm condições de aplicar. Então, no Instituto de Educação e Cidadania, no IEC, a nossa proposta, nós temos um projeto inédito, ProEduc, é de levar inovações pedagógicas para as salas de aula das escolas públicas brasileiras, né? De mostrar para o professor que tem teoria, sim. Né? Quando eu fiz aquele relato de todos os pesquisadores e pensadores na área da educação, eles deram a vida deles estudando, buscando uma teoria que pudesse contribuir para a melhoria da educação. E isso, às vezes, é ignorado, porque o professor não tem conhecimento da pesquisa, não tem conhecimento das teorias, né, que vieram antes deles. Então, eu agradeço a vocês, que vocês tenham uma boa noite, e pode nos seguir no Instagram, é iecbrasil.org. Desculpe, iecbrasil.org é o site. No Instagram é iecbrasil. E nós temos um grupo de voluntários, que é porque o IEC é uma ONG, né, uma OCIP federal, e nós temos um grupo muito bacana de voluntários que acreditam na causa da educação, né? Espero, então, ter contribuído com vocês, e eu estou à disposição para vocês, podem me adicionar lá no Instagram, né, o IEC Brasil, ou Cleisia Souza. Eu estou lá como terapeuta sistêmica, mas posso também resolver qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? Muito obrigada, Patrícia, eu que agradeço. Boa noite. Obrigada, Camila, eu que agradeço. Obrigada.